Olá, pecadores! Pecadores CCBistas, pecadores da congregação cristã no Brasil, a graça! Olha que você está no canal, no santo canal do Santo Cavaleiro CCB. E só aqui você tem os santos palavrões. E aqui no santo canal do Cavaleiro, deixa eu falar umas verdades aqui. Tá vendo essa foto embaixo? Essa igreja aí, tá vendo aí? Aí embaixo aí. Tá cheio disso aí. Cheio. E o que significa? Essa igreja aí é aquelas igrejas que os pecadores CCBistas falam que lá no momento os pecadores CCBistas criaram um jargão e no meio do nada havia tudo. Esses pecadores CCBistas, eles são tão ridículos, são tão patéticos, que acaba sendo engraçado. Aí, e no meio do nada havia tudo. Você sabe o que significa isso aí? Essa igrejinha aqui? Culto aos demônios. E tá cheio de culto aos demônios. Quem faz essas igrejas? Eu vou lhe dizer. Tem em todo lugar, muito. Olha, os pecadores CCBistas dizem que tem 20 mil congregações. 20 mil templos de Baal. Essas igrejas aí, tem umas... De 20 mil, tem uns 6 mil, 7 mil. Dessas igrejas aí, do meio do nada. Olha, isso aqui é... Essas igrejinhas aqui, esses templos de Baal aqui, sabe quem faz eles? Ó, muitos deles são em sítios, muitos deles são em chácaras, muitos deles são naqueles bairros afastados da cidade, aquelas chácaras. Chácara o quê? Um CCBista lá tem uma chácara de 5 mil metros quadrados. Aí ele pega, doa o terreno, ou aluga, ou separa, faz uma escritura ali e arrenda para a igreja. E arrenda. Não cobra aluguel. Qual é o interesse dele? De ser ou o encarregado de orquestra, ou o cooperador de jovem, ou o cooperador, ou o filho dele. Então eles fazem aquele contratinho lá vagabundo para construir a igreja. Aí é um prazo de 5 anos para ser renovado por mais 5. E quem constrói esses templinhos de Baal aí, você está vendo aí? É o seguinte, são aqueles CCBistas, são classe média, ele tem comércio, ele é autônomo, sabe, ele tem uma loja de instrumento, loja de roupa, aqueles CCBistas classe média. Aí eles, em São Paulo tem muito isso aí. No estado de São Paulo, muita. Minas Gerais também tem. Mas Minas Gerais tem, mas as salinhas são mais pequenas. Em São Paulo é dessas aí, ó, que os caras conversam com um fazendeiro lá, um cara que é dono de um canavial, uma fazenda até grande. E aí vai lá e negocia, arrenda, faz um contrato lá, tipo arrendamento e constrói. De São Paulo são essas aí são de São Paulo, que são melhores. Mas tem muitas que são de Minas Gerais, que são do Paraná, que são pequenininhas. Mas essas aí são grandes. Você vê, tem estacionamento, tem cozinha, porque aí o bichão, o chacalzão vai lá e atende uma reunião lá, de um ensaio lá. Eu já chego lá. Quem constrói essas igrejas? Então são esses CCBistas que são bem aposentados, são dono de loja, sabe? São dono de loja, tem comércio, é autônomo. Então eles se juntam ali tipo aquela do pavão bonito lá. Aí eles se juntam e constroem por si só. Eles mesmos fazem uma vaquinha, sem dinheiro da administração. A administração só fica chegando lá para posar que está supervisionando. Mas eles, os CCBistas, fazem as vaquinhas. Aqueles caras que tem mais um pouco de dinheiro, sabe? Tem dono, tem caminhãozinho, tem caminhão, tem loja, prestador de serviço, dono de uma refrigeração, é um técnico que presta serviço, aquele cara aposentado que trabalhou numa grande firma, ele é eletricista profissional, aí presta serviço, aposentou lá, presta serviço. Aí então nesse movimento faz isso aí. A mão de obra muitas das vezes é deles mesmos, dos CCBistas. Então eles se juntam e constroem esse tipo de igreja. Quem vai congregar nessa merda aí? É o povo todo da cidade. Os dias de culto dessa bosta aí,
É 2 cultos por semana. E tem um ensaio. É nesses ensaios, é nesses cultos desses templos de Baal aí, que lá 20, 30 anos atrás, selava 50 com a promessa. E lá atrás, 30, 40, 50 anos atrás, nem tinha busca de dom, como está tendo hoje. Olha, na cidade onde eu morava, lá no interior de São Paulo, tinha 5 mil que tomavam Santa Ceia. Lá tinha, 20 anos atrás, lá só tinha uma busca de dom por mês. Por mês não, por semestre, porque era uma no aniversário da cidade, tinha umas 3 por ano. Tinha uma busca de dom no aniversário da cidade. E só tinha uma busca de dom na central. Tinha uma igreja lá de 1.000 para 1.000 pessoas sentadas com galeria e tudo, e não podia ter busca de dom. Só podia ter na central. Nessas igrejinhas aqui, que você está vendo na foto aqui, quando tinha ensaio, ou um culto lá com aqueles profetão, aqueles cooperador barulhento, selava 50, 100 com a promessa. A promessa que eu estou falando, de evidência do Xalamanaia, do rato que rói e gato que mia. É por isso que o apóstolo Paulo chamou isso aqui de culto aos demônios. Culto ao ídolo. Porque nessas igrejas aqui é só aqueles cooperador barulhento, aqueles cooperador de jovem barulhento, aquele que bate na tribuna e pula. Aqueles só vai nesse. A maioria dos cooperadores que atende esse tipo de lugar aí, o povo só gosta de cooperador barulhento. Tipo aquele lá, o do Igaraçu do Tietê, lembra? É daquele estilo. E aí, quando ia nesses lugares aí, era 50 no outro dia que eu estava falando Xalamanaia, rato que rói, gato que mia. Tá cheio disso aí. O que Paulo denominou isso o quê? Paulo profetizou isso o quê? De culto ao demônio, culto ao ídolo. Lá no templo de Jerusalém, na terra de Israel, que o profeta falou lá, que multiplicava que Israel também multiplicou os altares. Que está falando aqui do profeta. Que Israel também multiplicou os altares. E multiplicou os altares para quê? Para pecar. Pecar como? Queimar incenso a Baal. Sacrificar no monte. Isso aqui é sacrificar no monte. Então, quando a palavra fala lá nos profetas, foi que, eu não sei se foi Isaías que falou, ou Jeremias, foi um dos profetas lá, que Israel multiplicou os altares. Multiplicou os altares para quê? Para pecar. E qual é o pecado? Fazer proselitismo religioso, queimar incenso a Baal, sabe? Espalhar mentira, proselitismo religioso. É isso aqui. Porque isso aqui não é culto a Deus. Esse tipo de igrejinha que você está vendo aí, não é culto a Deus. Isso é culto ao demônio, ao ídolo. Não é para pregar doutrina e santidade. Porque muita gente, aí levanta porteiro, levanta cooperador de jovens. Quem atende esses lugares? A maioria é os cooperadores que moram na cidade. Quem congrega nesse lugar e que não tem nada? É o povo da cidade que vai para lá fazer barulho. Porque às vezes o cooperador da cidade é aquele cooperadorzão lá quietão, devagar, geladeira, como o CCB mesmo denominava. Geladeira, frio. E esses cooperadores que atendem esse lugar, como não tem vizinhança, sabe? Não tem vizinhança, aí eles descem o cacete mesmo e pulam na tribuna e, sabe? E ali fecha no glória, sobe na comunhão. E quem tem glória vai dando glória. E ali a visão do demônio vem. É desse lugar aí que eles têm visões. Deus está mostrando. Culto ao demônio. Isso aqui foi que Paulo denominou culto ao demônio. Multiplicando os altares para pecar. E aí, todo mundo que sai desse lugar, congregado, diz o quê? Que foi uma festa. Lá na salinha lá é uma festa. Lá na igreja lá do sítio tá lá é uma festa. Eles denominam isso de festa. Mas na verdade isso é culto ao demônio. Tá cheio disso aí. Hoje, muitos lugares estão trocando as salinhas, as igrejinhas, por aquelas pré-moldadas. Mas essas aí são de alvenaria. Muitas delas têm estacionamento. No meio do nada tem estacionamento. Olha, você está vendo essa aqui?
Você vai ao estacionamento lá atrás, ó, lá no fundo. E tem corredores assim, cozinha, porque vai fazer ensaio lá, e aí o pau quebra no Glória. Até 10, fecha no Glória lá, e eles acham que isso está lá, tá agradando a Deus. Isso está queimando incenso a Baal. Israel fez muito isso aí. Israel fazia culto debaixo da árvore, tá? Debaixo da árvore. Isso aqui, sacrificando nos montes, sacrificando em tudo quanto é lugar, que era proibido fazer. Então eles enchem isso aí, muitos cooperadores desses lugares. Teve igreja desse tipo aí que construíram, depois o pau quebrou. Tanto na justiça, como os herdeiros, porque o dono do terreno, às vezes era irmão, tinha chácara, tinha sítio. Aí fez isso aí, doou para a igreja. Aí o parente foi lá depois e reivindicou a herança. Aí deu pau, aí teve que fechar a igreja. Outros deu pau por quê? Porque aqueles que construíram, gastaram dinheiro, fizeram vaquinha para construir, não subiram para o ministério, aí depois brigaram entre si, aí o pau quebrou com o ministério. Por quê? Porque o cara às vezes ajudou para ser encarregado, para ser cooperador de jovem. E aí ele não conseguiu, aí o pau quebrou. De briga. Tem de tudo. Tá cheio desse tipo de lugar. Então, como Israel fez, os pecadores CCBistas também fazem. Porque o espírito que estava no povo hebreu, nos israelitas, nos judeus lá do antigamente, do tempo dos profetas, é o mesmo de hoje. O espírito sabe como fazer as coisas para pecar contra Deus. Porque isso aqui não tem nada de Deus. Isso aqui é culto ao capeta. Antes não tinha. Lembra que a congregação era conhecida como Igreja do Glória, por causa disso aqui. É por causa disso aqui. Espalhou por causa disso aqui. Em todo lugar faziam igreja. E tá cheio disso aqui. Cheio. Eu conheço muita. Fui congregar em muitas dessas aqui. E lá o pau quebrava. Você tinha que ficar fora. Porque dentro era, meu amigo. Você tomava cada tapa nas costas que você saía de lá. E não tinha busca de dom, como eu já falei. E lá, nossa, no mínimo era 10 cada culto que selava com o selo do rato que rói, gato que mia. É desse tipo de coisa aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Porquanto Efraim multiplicou os altares para pecar. Teve altares para pecar. Isso aqui é altares para pecar. Porque isso é idolatria. Porque os pecadores CCBistas e todo religioso, todo ignorante acha que você precisa de um templo, precisa de um altar para servir a Deus. Isso é coisa de idólatra. Pessoas idólatras acham que ele precisa de um templo, de um edifício, com um templo, com um altar, para fazer um sacrifício, e achando que aquele sacrifício vai agradar a Deus. Isso é coisa de idólatra. Pecadores CCBistas acham que botando um templo desse em tudo quanto é lugar, aí bota o nome do Senhor ali, e aí ele vai lá e congrega, dá glória, aleluia, e acha que isso é servir a Deus. Olha aqui, ó. Porquanto Efraim multiplicou os altares para pecar. Aqui Efraim está falando como um todo. Não está falando só dos filhos de Efraim, da descendência de Efraim, não. Está falando como um todo. Porquanto os filhos de Efraim teve altares para pecar. Multiplicaram os altares. Como os pecadores CCBistas multiplicam o altar. Em todo lugar faz uma salinha no meio do nada. Aí diz que porque ali tem um templo, tem tudo. É gente idólatra. Aqui, ó. Aqui, ó. Na profecia do profeta Oséias. O profeta Oséias disse aqui, ó. Escrevi para eles as grandezas da minha lei. As grandezas da minha lei. Mas isso é para ele como coisa estranha. Ele, Efraim. Efraim, a casa de Efraim. Casa de Efraim, a família, o povo. Tá? E aqui não é só Efraim, não. Aqui está se referindo a Israel. Escrevi para ele as grandezas da minha lei, dizendo Deus pelo profeta Oséias. Mas isso é para eles uma coisa estranha.
Esse povo fazia esse sacrifício no altar, mas não atentava para a lei de Deus. Ficava só queimando incenso. Aqui, ó. Quanto aos sacrifícios dos meus dons, Deus falando. Ou seja, o que interessa, eles não fazem. Aqui, ó. Quanto ao sacrifício dos meus dons, sacrificam carne. Ou seja, o que interessa para Deus é o quê? Os dons dele, as virtudes dele, a justiça, a retidão, o bom caminho. Aqui, ó. Quanto ao sacrifício dos meus dons, sacrificam carne e a comem. Ou seja, faz um templo, faz um altar, pede o sacrifício. O que é o sacrifício que eles estão pedindo ali? Aí eles fazem um altar, faz o templo, faz o altar. Logo, eles vão precisar do quê? Do altar. Eles vão precisar da ovelha, do boi, do cabrito, do pombo, da pomba, para sacrificar o altar. Aí quando sacrifica as vítimas, ali o sacrifício, vão comer. Quem que ganhou com aquilo? Quem fica no altar. Ali come, enche a pança. Que vantagem você fez isso para Deus? O que Deus quer, aqui o que Deus quer, aqui o que Deus quer. Escrevi para eles as grandezas da minha lei. O que Deus quer é isso. Que você atente para as grandezas da lei de Deus e ande por ela. Não você fazer um altar, fazer um templo, fazer um altar, aí lá sacrifica o carneiro, o boi, aí come, enche o rabo e acha que isso está agradando a Deus. Isso é coisa de idólatra. Aqui, ó. Quanto aos sacrifícios dos meus dons, nada. Por que eles preferem, por que eles gostam tanto de altar? Por que eles gostam tanto do templo? Para sacrificar, comer a carne da ovelha, comer o boi, beber o vinho, porque no altar tem um vinho, pegar o óleo no altar tem o óleo, no altar tem o azeite, no altar tem um bolo, que os idólatras levam lá para fazer o bolo, aí come todo mundo. É isso que eles, por isso que idólatra, por isso que o vagabundo do sacerdote e o vagabundo do ancião gosta tanto de altar, gosta tanto do templo, para comer do templo. E no templo tem perfume, porque você tem que fazer coleta para levar todas essas coisas. Você tem que levar o incenso, você tem que levar a mirra, o aloés, a canela, as especiarias para temperar a carne e para fazer o óleo do templo. É por isso que todo vagabundo gosta de templo. Porque come a carne, tem o azeite para se ungir, tem o azeite para o perfume. Por isso que todo vagabundo gosta do templo, para comer e beber do templo. Por isso que o nego gosta de fazer um altar. Aí faz um altar desse aí, ó, um templo, uma congregação, o altar. Ali tem a coleta. Aí a coleta de diversos. E o vagabundo come disso. Aí depois de atender a merda do culto, de mandar subir no glória, de ficar falando lá, Deus mandou falar, Deus está me revelando aqui, porra nenhuma. Aí ele é convidado depois. Aí muitas delas tem cozinha. Se não, aqueles convidam o vagabundo que atendeu para levar para casa lá e come, bebe e toma mentira de novo e diz que Deus mandou fazer e diz que Deus está me revelando e aí ali sai casamento que depois acaba rapidinho. Ali sai palavra que Deus está confirmando e depois o cara vai, faz e se lasca. Tudo da carne, porque é tudo carne. Ali, ó. Aqui, ó. Quanto ao sacrifício dos meus dons, sacrificam carne, sacrificando carne. Quando o cooperador fica profetizando merda, falando merda, está sacrificando carne. Porque é palavra de homem. Aqui sacrificam carne. Porque os dons de Deus é o quê? É as grandezas da lei dele. Entendeu? Mas na frente aqui, porquanto o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Bem que clamam ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. O povo de Deus sempre foi inclinado à idolatria, a pecar.
Aí ficam clamando a Deus, mas ninguém exalta. Porque como é que isso faz para exaltar a Deus? Aqui, ó. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes media nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho. Porque se você meditar na lei de Deus, fará a lei de Deus, os mandamentos de Deus, a doutrina de Deus, fará prosperar o teu caminho. Precisa de você estar todo dia indo numa merda de um templo desse aí, vagabundo? Se a palavra já está dizendo para você, é só você ler aqui, você faz, atenta para a lei de Deus e ela fará prosperar o teu caminho. Precisa de você buscar prosperidade na congregação que está no Brasil, num templo vagabundo desse, num altarzinho de merda desse. Se a palavra que está na sua casa, o que você tem que fazer? Aqui é, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes media nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque essa é a condição da prosperidade. É fazer tudo quanto nele está escrito. Quem fez isso aqui? Sabe aquele sacerdote que pegou o Senhor Jesus Cristo no colo? Ele fez isso aqui. Sabe a Marta e Maria? Elas fizeram isso aqui. Sabe o Lázaro? Ele fez isso aqui. Sabe o Zaqueu? Fez isso aqui. Sabe o Natanael que estava lá embaixo da figueira? Que o Senhor Jesus disse a ele: ô Natanael, eu te vi você lá embaixo da figueira. Aí Natanael riu. Não sei se Natanael estava mijando no pé da figueira, mas enfim lá. Natanael riu. Porque não tinha ninguém ali com Natanael. E como é que o Senhor Jesus sabia? E por que o Senhor Jesus falou aquilo com Natanael, escolheu ele? Porque Natanael fazia isso aqui. Os discípulos fizeram isso aqui. Maria Madalena não fez. A Maria, a mãe do Senhor Jesus, fez isso aqui. O José, pai do Senhor Jesus, fez isso aqui. Eles meditavam na lei de Deus dia e noite e aí fizeram prosperar o caminho. Foi por isso que eles foram escolhidos. A sunamita, lá do profeta, fez isso aqui. Ana fez isso aqui. As mulheres de Deus fizeram isso aqui. E por que elas fizeram isso aqui? Porque elas creram na lei de Deus que foi dada a Moisés. Isso aqui não tem validade. Só vagabundo, vigarista religioso, vigarista bíblico, diz que isso aqui perdeu a validade. Porque ele é vigarista. Porque se ele fosse de Deus, ele não dizia isso. Então, para prosperar o teu caminho, você medita na lei de Deus dia e noite e tenha de cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Veja que aqui não está dizendo busca de merda de dom, não. Como essa merda que faz busca de dom numa porcaria dessa aqui, em tudo quanto é lugar tem busca de dom, sendo que você tem que fazer o que está escrito no livro de Deus. Isso aqui não perdeu validade não, rapaz. Então você faz tudo o que está escrito, prosperará o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Porque Josué entrou na terra através disso aqui. Ou foi porque ele era puxa-saco, baba-ovo sem vergonha do Moisés? Não, é porque ele teve que fazer isso aqui. O Caleb, aquele companheiro de Josué, fez isso aqui. E prosperou o caminho dele. E a descendência dele herdou. Tanto que Caleb ouviu isso aqui com 45 e com 85 herdou a terra. E com 85 anos. Vagabundos de hoje, com 70 já está morrendo. Está podre ainda. Presta atenção, rapaz, no que o cavaleiro fala aqui. Não vá por essa merda, não. Tudo quanto é lugar é um templo, mas é só blá blá blá, é carne. Aí está queimando carne. A palavra não perde validade. Presta atenção aqui, a palavra de Deus não perde validade. Enquanto existir o sol, essa palavra aqui não perde validade.
Não vá nessa conversa vagabunda desses vigaristas religiosos, vigarista bíblico que tem aqui no YouTube em tudo quanto é lugar. Palavra nunca perde validade. Vem de Gênesis até o Apocalipse, isso aqui não perde a validade. Porque se você achar que isso perdeu a validade, você está lascado. Capite? Até mais.